tarde. Eu não tô conseguindo gravar à noite, então resolvi gravar agora, porque eu já tô atrasada, né? Nas minhas leituras. Então, eu voltei para a gente dar continuidade e vou pedir que, por favor, tenha paciência, mas a gente vai chegar ao final, né? Vamos orar? Bom, boa tarde, Pai e Mãe Celestiais, boa tarde, verdadeiros pais, Jesus. Por favor, permita que nós estamos lendo as vossas palavras, que ela seja feita, Pai, segundo a vossa vontade e não a minha, que vós possa nos usar para que as pessoas compreendam como foi difícil para Jesus, como foi difícil para os discípulos, porque as pessoas não acreditaram em Jesus e o crucificaram como se ele fosse um falso Cristo. Ele sendo o vosso Filho verdadeiro, com todo o amor. Ele deu a vida dele, como ele disse, eu dou e ninguém me toma. Ele deu de boa vontade, senão o Senhor não poderia ter aceito a vida de um ser perfeito por toda a humanidade que quisesse ficar de vosso lado. Nós sabemos que Jesus também disse, eu não oro pelo mundo, oro por aquele que o Senhor me deu e queria dar também, que seria nós. Então, por favor, que as pessoas acordem para o momento que está vivendo, porque o Senhor não pode proteger o mundo, o Senhor pode proteger as pessoas que fazem opção por eu estar e se esforçar para completar e fazer a vossa vontade. Te peço que o Senhor possa estar com a Coreia do Norte e Sul para que se una como países irmãos. Que possa estar com os Estados Unidos como irmão peregrino, que renasça aquela força espiritual celeste que ele tinha em defender vós, Pai Celestiais, e a vossa providência. Desejo que o Senhor possa também colocar nessa lista o Brasil, que o Senhor deu como promessa de alimento, de tudo que é bom que tem nessa terra, já descoberta há muitos anos atrás, Pai. Por isso a cobiça dos olhos dos maus. Por favor, protege nossa nação que foi dado de oferta para o vosso filho, o terceiro Adão e a primeira Eva. Como para que aqui progredisse o bem, a prosperidade e o amor pelo próximo. Que se tornaria celeiro do mundo, Pai, que essa profecia não se quebre. Que o Senhor levante, Pai, os três poderes, todos eles, todos os justos dos três poderes, no Supremo Tribunal Federal, no Legislativo e no Executivo, e também nos três níveis, federal, estadual e municipal. Que o Senhor esteja com a mão vossa e a de Jesus, que o Senhor deixou tomando conta da América Latina, sobre nossa terra, para que ela se levante como uma terra boa e justa, para que o amor seja maior do que o ódio e que o mal não prevaleça sobre vossa terra, Pai. Eu sei quando o Senhor faz uma promessa, como o Senhor disse, tudo que determinou será realizado. E sabemos que os demônios, tanto físicos como os espirituais, estão desesperados porque sabem que a derrotada está próxima, que a queda está próxima, que a vossa vitória é que eles se arrependam, mas se eles não se arrependerem, como diz vossas palavras, teriam que deixar a terra, como determinou o Espírito Santo substancial da Mãe Celeste. Bondoso Pai, por favor, esteja com cada um que vai assistir agora e depois. Nos dê capacidade de digerir, Pai, o mal, sendo filtrado para que nós não nos torne pessoas amargas, não nos torne pessoas, Pai, que muda de acordo com o vento ruim que sopra, que nós possamos esteja sobre a vossa brisa, vossa luz celestial, sobre o vosso amor. Protege os que estarão ouvindo vossas palavras, se esforçando para se mudar cada dia dentro do seu lar, tornando seus lares da igreja, como falou o Pai Moon e a Mãe Moon. Que a vitória começa dentro do lar, que a paz começa dentro de nós, é estendida à família e de aí para a sociedade e o mundo. Por favor, Pai, eu sei que muita gente no Brasil estão meio perdidos, que foram colocados em situações difíceis. Coloca a mão sobre o coração dos que são justos e que precisam de ajuda para ser libertado. Coloca a mão, Pai, e vós, todo um bom mundo espiritual, sobre a proteção da terceira Eva. Para que assim o mundo logo, rapidamente, eu sei, Pai, que vai doer muito, mas vai ter que passar pelo julgamento e depois então vem a colheita. Pai Celestiais, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos justos, misericórdia das segundas e terceiras e quartas gerações que estão convosco e por amor a ela, que estão lutando do vosso lado, o Senhor possa proteger a terra, protegendo a vida dela e a vossa descendência que está sobre a terra. Te peço que o Senhor abençoe cada um e dando sabedoria e inteligência espiritual a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente vai ler 2 Timóteo. Aqui está um pouquinho claro. Eu acho que eu vou encostar a janela, porque senão eu não vou conseguir ler direito. Está entendendo tudo. Eu gosto da luz solar, mas... Deixa eu tirar ela um pouquinho assim. Pronto. Voltei.
Pronto, cheguei de volta. Eu tava olhando aqui, né? Onde tava. Vamos lá, vamos começar a ler. Eu saio um pouquinho, aí não vejo as pessoas que chegarem, mas no final eu falo, tá bom? Que eu tenho que ler na tela. 1 Timóteo capítulo 2. Adomestro-te, educo-te, né? Pois antes de tudo que seja e faça depressões, orações, intercessões e ações de graça. Ações de graça são você fazer coisas que agrada a Deus, achar graça. Deus achou graça em Maria, porque ela tinha um bom coração, uma boa elevação espiritual. E ações de graça para todos os homens, ou seja, ore, interceda pelas autoridades também. Ore pelos bons antepassados dessa pessoa, pelo anjo da guarda dela, para que elas acordem enquanto há tempo de acordar. Certo? Pelos reis naquela época eram as autoridades, né? E por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. A piedade é ter piedade dos outros, é ter dó das pessoas, é poder interceder e ver a situação, se colocar na situação dos outros, né? Então Paulo diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A Mãe Moon tem dito isso, gente, tem que fazer o que Jesus falou. Importa que profetize outra vez entre povos, línguas e reis. Se a gente não cumprir o apocalipse do bem, é lógico que o apocalipse do julgamento acontecerá. Então vamos espalhar a bondade e a verdade, vamos estudar as palavras do Pai Moon e a Mãe Moon, que a gente compreende mais profundamente a palavra de Jesus e tudo o que ele quis dizer e não pôde dizer, como ele disse que isso seria dado abertamente na segunda vinda, e está sendo, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus era homem. As pessoas pensam que Jesus não era, ele veio substituir Adão, que formou família. Jesus tinha que passar para a segunda bênção. E na época dele ele não pôde realizar a segunda bênção, que era o matrimônio sagrado. Por isso aquele versículo que Jesus diz, as bodas estão prontas. A boda do Cordeiro estão prontas, mas os convidados não foram dignos. Não tinha ninguém ao mesmo nível de Jesus. A Eva não apareceu na terra, a segunda Eva. Não houve condição. Tinha uma família escolhida para ter a Eva e ser a bênção sagrada do matrimônio sagrado de Jesus. Por isso que lá em Apocalipse diz assim, vem, te mostrarei a esposa, a mulher do Cordeiro. Não a igreja, a esposa, a mulher do Cordeiro. E o Cordeiro é o Senhor da segunda vinda, ok? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo. O que significa isso? Porque ele se deu em redenção por nós, para que nós tivéssemos condição de nos render perante Deus, para que nós tivéssemos condição de nos arrependermos perante os Pais Celestiais. Ele deu uma condição de abrir o caminho, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Messias vem com essa missão de fazer sacrifício para abrir o caminho. Ele vai na frente, ele abre. Ele faz esse sacrifício para nós podermos nos render à verdade dos Pais Celestiais, para que nós podermos nos chegarmos aos Pais Celestiais. Para que, digo, a verdade em Cristo e não minto, ele diz, né? Para que o quê? Digo, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Porque Jesus determinou que ele fosse para essa área das pessoas que não conheciam o cristianismo, que não conheciam ainda sobre a verdade de Deus, certo? As pessoas pensam, eu sempre achei estranho, mesmo de muito nova, quando as pessoas assim, vá para a minha igreja, aceite Jesus, estará salvo, e ficava na minha cabeça, antes eu não dizia, né, porque eu era muito nova, mas quando eu comecei a entender melhor, eu perguntava, por que Jesus está preso na sua igreja? Porque diz que Deus amou o mundo, não foi a igreja, não foi uma pessoa, não foi uma doutrina, não foi não foi o nome da igreja. Deus amou o mundo, Deus quer salvar o mundo, Deus quer salvar todos, tanto que ele diz que o último a ser salvo será a morte, ou seja, a morte espiritual vai ter que acabar. Satanás não vai ter mais poder para levar os filhos de Deus. Aqueles que ele ainda vai poder, vai ficar esperando no mundo espiritual por milhões um dia, como 1000 anos, por muitos e milhões de anos, até que se arrependa e tenha condição de ser reeducado na palavra do Pai Celestiais. Vamos lá?
Pois que os homens orem em todo lugar, levantando a mão santa, sem ira e sem contenda. Não é que você tem que orar assim, não. É levantar as mãos e deixar que o fluxo celeste passe do Pai Celestial para você e de você para as outras pessoas. Entende? Não é gritar, é orar de coração. Tem muita gente que eu fico olhando que ora gritando, falando, mas o coração está longe. Por isso que Jesus disse, tu me louva com teus lábios, o teu coração está longe de mim. Mesmo que você não tenha condição de gritar, mesmo que você não é seu estilo de oração, ore com o seu coração, com o seu sentimento. Levante a mão, receba as graças em vossas mãos. E depois transmita para as demais pessoas. Certo? Por isso, quando a gente vai cantar ou vai orar pelos filhos, a gente impõe as mãos, né? Entendeu? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos, sem ira e sem contenda. Não brigue. Como é que tá as igrejas? Elas estão em competição. Quem vai ganhar mais pessoas para pagar mais dízimo? Elas estão em competição. Quem vai trazer pessoas para fazer isso? Vocês têm que ter a única objetividade. Ensinar as verdades às pessoas e que ela compreenda e queira mudar pelo amor aos pais celestiais, ao Messias, a Jesus. Tá? Que do mesmo modo as mulheres ativis e traje honesto, com pudor e modéstia, e não com trança ou com ouro ou com pérola ou com vestido precioso. Ele está dizendo porque o povo, não é que você não pode ter ouro ou peça, não, mas o que? Você não vai para a igreja chamar a atenção dos outros, você vai para a igreja orar. Se você vai para uma festa, coloque sua ornamentação, uma roupa bonita, mas na igreja, vá para que as pessoas não pensem em você, mas pensem nas palavras que estão dando. Mas como convém mulheres que façam profissão de servir a Deus com boas obras, ou seja, a partir de Jesus colocar Madalena como sua discípula, as mulheres tinham o quê? Ele disse mas como convém às mulheres que façam profissão de servir a Deus. Qual é a profissão de servir a Deus? Ser missionária. Estar, como diz Paulo, muitas mulheres abriram a casa e fizeram lá igrejas. O seu lar se torna santo quando você se torna uma pessoa que vai santificar seu lar. Quando Jesus disse o que vale, é o altar ou a oferta em cima do altar? Entende? Então você tem que ser o altar que Deus pode trabalhar com as ofertas. Nós temos que ter, como disse Jesus, vós sois o templo de Deus. Hoje é verdade? Eu estou limpa, eu estou pura, meus sentimentos estão bons para poder o Espírito Santo de Deus, a Mãe Celestial, habitar em mim? Eu estou pura, eu estou santa para ver a Mãe Moon e os ensinamentos dela com 80 e poucos anos lutando para trazer a paz e o conhecimento da verdade às pessoas, como o Pai Moon fez? Eu estou preparada para isso. Eu tenho dó quando eu vejo as pessoas falando besteira. Eu sei que cada palavra inútil ou cada julgamento errado que a gente faz, a gente paga por ele. Eu, você e qualquer outra pessoa, independente de posição política, religiosa ou classe social. Infelizmente, todo mundo vai passar pelo julgamento pelos seus atos, pelas coisas que fizemos. E não adianta dizer, eu não conhecia, porque a Bíblia está aí em 2000 anos e o Pai Moon e a Mãe Moon vem ensinando abertamente há mais de 60 anos. Vamos lá? A mulher aprenda em silêncio com toda a sua sujeitação. Aprender em silêncio as palavras do Pai, mas divulgar com ousadia e certeza os ensinamentos. Ou seja, preste atenção e depois ensinem com a ousadia do céu. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. Isso daqui Paulo tirou do Velho Testamento, não servia para Jesus, na época de Jesus. Me perdoe, Paulo, mas é a verdade. Tá? Vamos lá. Porque o primeiro foi formado Adão e depois Eva. Isso é a melhor obra feita para o final, né? Não é que eu seja mulher, não. Mas os dois, sem brincadeira, os dois têm importância igual perante Deus. Porque o homem tem a semente e a mulher cultiva essa semente e dá filhos, certo? Aí Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Ou seja, Adão sabia o que estava acontecendo. Adão sabia o que estava, mas quem enganou a mulher? O demônio, o Lúcifer, ele enganou e seduziu a mulher para o lado dele, né? Então esse foi o primeiro adultério existente na terra. Ela foi enganada, né? Mas Adão não, certo? Então presta atenção na Bíblia para compreender o que aconteceu, porque lógico que só tem um livro à parte do Neymar de Barros
que ele diz assim, né? Falando com a prostituta, ele diz: os prostitutos a prostituir o primeiro. Ontem eu li uma coisa no X, dizendo que tem um país aí que legalizou casamento de criança com homens. Isso é extremamente satânico. E o mundo está de olhos fechados para isso. Se eu tenho o poder de ser contra as coisas aberrantes e não sou, eu sou cúmplice. Como cúmplice, eu pagarei os danos. Deixo isso para as autoridades. Salve-se, porém, dando a luz e permaneça com modesta na fé, no amor e na santificação. Por que se salva dando a luz? Porque as mulheres têm o poder de multiplicar a vida. Agora, se ela vai multiplicar a vida, pro mal ou pro bem, aí vai ser responsabilidade dela. Nós temos, tanto o pai como a mãe, o poder de educar os filhos. E o exemplo vale mais do que a palavra. O que eu faço é muito mais importante do que eu digo. Perante os pais celestiais, a Satanás para me acusar. A Messia disse isso. No entanto, ela faz isso. Ele tem poder de me acusar, de me destruir, cada vez que eu faço a vontade dele e não a vontade dos pais celestiais. Não a vontade dos verdadeiros pais. Não a vontade que Jesus... Eu sempre digo, Jesus me levou até o pai Mu e a mãe Mu. Quem quiser que duvide, quem quiser que vá perguntar para Jesus. O pai Mu diz assim: se você duvida, pode morrer e ir lá perguntar. Mas você pode orar e perguntar se isso é verdade ou não. E eu espero que essas palavras completem nossa vida de hoje e que nos faça procurar encontrar quem não encontrou o Messias. Eu já falei aqui abertamente mais de 1000 vezes. Porque quando Jesus disse, quando tudo isso acontecer, ele estará próximo à porta, ou hoje estará à porta, dependendo da tradução. Então o Messias já está na terra. Ore a Jesus. Eu tenho certeza absolutíssima que Jesus quer que você saiba, porque foi ele que preparou a segunda vinda. Vamos orar? Bondoso Pai, muito obrigado pelas palavras de Paulo, baseadas no que ele recebeu de Jesus. Sabemos que muitos dos discípulos não estavam completamente desligados do Velho Testamento. Como Jesus disse em Mateus, toda a lei e profeta profetizaram até João Batista. Depois dele começa Boas Novas. Então, Senhor, que nós possamos também entender que quando o Messias vier, como diz Apocalipse, será necessário ensinar outra vez de povo, línguas e reis. É o que nós estamos tentando fazer com vossas palavras bíblicas, para que as pessoas entendam o tempo de Jesus e entendam que nós estamos na segunda vinda. Para que entenda, Pai, e peça a Jesus revelação. Tudo que pedires com o coração será dado, tudo que pedirem verdadeiramente será atendido. Por favor, que as pessoas acorde para o tempo liminar que estamos tendo. O tempo chegou, Pai, de termos a consciência do que estamos fazendo, reflete em nossas vidas, em nossa família, em nossa casa, em nossa descendência. Por favor, proteja as crianças. Eu vos imploro, Pai Celestiais, que o Senhor possa fazer com que o país que está usando de PD, casando criança com os demônios, que o Senhor possa impedir. Eu sei que deve ter acontecido, não sei a descendência dele, mas o Senhor sabe, para que Satanás tenha tanto poder de destruir a juventude e as crianças. Eu vos imploro e peço que o Senhor possa intervir através de grandes autoridades justas que ainda tem sobre a terra. Coloca a vossa mão, Pai, sobre a Coreia do Norte e do Sul, para que eles se unam como irmãos, Pai, mais velho e mais novo. Coloca a vossa mão, Pai, sobre os Estados Unidos, porque ali levante os justos novamente, os grandes religiosos e as grandes autoridades de Deus, impedindo que a legião do mal, que se factou em todo o mundo, que estão criando tempo para Lúcifer, e quando o próprio Lúcifer já está voltando para sua posição original, porque o Senhor disse que o último seria aniquilado, seria a morte, ou seja, não pode mais ter morte espiritualmente falando. Então nós sabemos que os demônios terão que se render e voltar à posição de anjos originais, porque não pode existir céu e inferno. A vossa providência, o vosso desejo é que o reino do céu se estabeleça aqui na terra e em todo o mundo espiritual e no cosmos e nas dimensões seguintes. Pai Celestiais, por favor, eu te agradeço por estar dando nossas oportunidades de falar sobre Jesus e falar sobre o Pai Mu e a Mãe Mu, para que nós possamos crescer dentro de vossa palavra, na prática dos ensinamentos, da verdade e do amor. Por favor, nos ensine a amar os outros. Nos ensine a amar quando é muito mais difícil, quando você está sendo levado à frechada, quando você está sendo magoados. Nos ensine a amar, Pai, quando nós estivermos desesperados. Nos ensine a confiar em vós.
Como disse o Pai uma vez para mim, em revelação, o que eu dou ninguém toma, e eu não tomo, eu vou cuidar de você. E eu sei que ele faz isso a vida inteira. E eu sou eternamente grato por ele me ensinar tanta coisa sobre a vossa verdade, tantas coisas que eram enigma e nós hoje entendemos sobre a Bíblia, Pai. Por ter aumentado a minha gratidão e amor por Jesus ter me levado até eles. Eu te agradeço e te peço que abençoe essa tarde e que as pessoas reflitam sobre as suas próprias vidas, não a dos outros, sobre suas próprias condutas e sobre o seu padrão de fé, se está de acordo com vossa vontade e vosso desejo. Pai Celestiais, te entrego todos que estão assistindo agora e vão assistir depois, para que através deles suas casas sejam santificadas com exemplo e amor, para que através deles seus filhos, seus amigos, seus descendentes, seus parentes, seus allegados possam estar sobre vossa proteção e amor. Te peço e entrego o Brasil em vossas mãos, a Coreia, os Estados Unidos, o estado de Alagoas, a cidade de Maceió e a cidade da Barra de São Miguel, para que o Senhor tome posse e que o mal, os corruptos, os enganadores, os falsos não tenham mais poder sobre esses lugares, Pai. Te peço e te agradeço, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome, amém. Adiós. De porta em porta deseja entrar, se alguém recebe com gratidão, fazemos junto a refeição da palavra de Deus. Como Jesus disse, Ele é o pão da vida. Muito obrigada e espero verdadeiramente que eu volte amanhã. Eu vou tentar fazer de dia, que de noite está ficando difícil.